Queridos amigos, estamos aqui para mais um podcast de comentários ao Código Penal, artigo por artigo. Hoje nós vamos praticamente encerrar os crimes contra o patrimônio, tendo em vista que vamos falar do capítulo 7º da receptação, que é o último artigo que fala de crimes contra o patrimônio, é o último crime contra o patrimônio. Depois teremos ainda as disposições gerais, que são as imunidades, mas isso fica para o próximo podcast. Bem, vamos à redação do artigo. Receptação. Artigo 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime ou influir para que terceiro de boa-fé adquira, receba, oculte. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Receptação qualificada. Parágrafo 1º. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Parágrafo 2º. Equipara-se a atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Parágrafo 3º. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas. Parágrafo 4º. A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena, o autor do crime de que veio a coisa. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 155. Parágrafo 6º. Tratando-se de bens do patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal, de município ou autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Receptação de animal. Artigo 180-A. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Muito bem, pessoal, não é à toa que o crime de receptação é o último dos crimes contra o patrimônio, porque a receptação, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, é o destino dos crimes contra o patrimônio. O ladrão, na maioria das vezes, ele não rouba um carro para ficar com o carro. Ele rouba o carro, ele vende para alguém que vai clonar, colocar uma outra placa, uma outra numeração, ou vai dividir aquele carro em partes e vender as peças, e ele vai pegar o dinheiro. E com o dinheiro, aí sim, ele compra o carro que ele quiser. O ladrão não fica com o carro roubado, furtado, né? Por isso a receptação é um crime muito sério, muito importante. Dizem que se não houvesse a receptação, talvez não tivesse a figura do receptador, não é? Talvez não tivemos
teríamos um número gigantesco de furtos e roubos que nós temos principalmente nas grandes cidades, né? Mas isso é uma conjectura, uma análise que se faz, não é? Agora vejam só, a receptação, ela tem algumas características importantes. A receptação, ela está no caput do artigo 180, com pena de 1 a 4 anos, o que daria até a suspensão condicional do processo, daria a possibilidade de acordo de não persecução, né? São algumas situações interessantes. Já a receptação qualificada, que é do parágrafo 1º, aí é diferente, porque a pena é maior, é de 3 a 8 anos, embora de acordo de não persecução, não dá a suspensão condicional do processo, né? Uma questão também importante é que o caput tem muito menos figuras para a receptação do que a receptação qualificada, não é? Algumas coisas são iguais: adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, né? Isso está nas duas figuras. Mas a receptação qualificada ainda tem ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, né? São figuras próprias da receptação qualificada de quem está numa atividade comercial ou industrial, que é uma questão muito mais séria, né? Porque, veja, se eu sou um receptador, eu adquiri um produto de crime, eu posso até comercializar este produto de crime, mas se eu sou um lojista, eu tenho várias lojas, eu tenho mais de 1000 itens numa loja, um item receptado ali no meio, né? Pode passar desapercebido. Eu tenho uma indústria gigantesca ali, com muitos materiais, então aquele fio de cobre que foi furtado ali da via pública, que entra lá no meu estoque, ninguém nem percebe, né? Então por isso que a pena é maior nas atividades comerciais ou industriais, que até pode ser irregular esse comércio, né? Inclusive em residência também. Outra questão é a receptação culposa, né? Porque às vezes o sujeito não sabe que é produto de crime, mas poderia saber por conta do valor, né? Ou de quem está vendendo. Às vezes quem está vendendo não tem condição de ter aquele produto, então efetivamente poderia desconfiar, né? Isso é uma receptação culposa, com uma pena pequena, de 1 mês a 1 ano, mas ainda é possível, de acordo com o parágrafo 5º do artigo 180, que o juiz aplique o perdão judicial, né? Deixando de aplicar a pena ali, desde que o sujeito seja primário e as circunstâncias indiquem esse fator, tá certo? Outra questão importante é que a receptação é um crime que depende de outro crime, de um crime anterior, né? É um produto de crime, Só que necessariamente não precisamos desvendar o crime anterior. Então a receptação é punível, claro, mesmo que o crime anterior fique impune ou agente isento de pena por algum motivo, não é? Outra questão é que se a vítima da receptação for patrimônio público, né, da União, Estado, Distrito Federal, município, autarquia, fundação, empresa, sociedade de economia mista, concessionária de serviços, a pena é aplicada em dobro. Por fim, pessoal, temos a receptação de animal, que foi incluído pela Lei 13.330 de 2016, que também alterou o crime de furto. O furto de animal também é um furto qualificado, né? E a receptação de animal, principalmente por conta de gado, né? Que as pessoas furtam gado e outros recebem o gado, mas não só.
serve para animal de qualquer maneira, né? Ali, animal semovente domesticável de produção, ainda que abatido. Pode ser, de repente, o gado abatido, vendido em partes, mas também gera a receptação com pena de 2 a 5 anos. Então é isso aí, vamos ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima!